Quantos livros de autores e autoras africanas você leu nos últimos tempos? Se leu, tenho certeza que se apaixonou. Se não leu, esse vídeo é para te mostrar o que você está perdendo. Se aproximar do ambiente cultural dos países africanos é um exercício muito rico, que deveria ser mais explorado por todos. Nos ajuda bastante a superar uma imagem muito preconceituosa do continente. Conhecer as literaturas africanas, isso mesmo, no plural, porque a expressão cultural de cada país é singular, embora, muitas vezes, sejam tratadas só como uma coisa, e nos dá a ideia da diversidade do continente. É importante lembrar que a luta pela independência dos países africanos, durante o século XX, foi também uma luta pelo resgate dessa diversidade. Deixo aqui então minhas 5 dicas de obras para mudar o seu pensamento e servirem como uma porta de entrada desse maravilhoso e viciante universo das literaturas africanas. Os links dos livros estão na descrição e no primeiro comentário do vídeo. Começamos então com um dos mais intrigantes livros de uma das maiores escritoras da atualidade, a obra Hibisco Roxo, da Chimamanda. Esse romance é uma mistura de autobiografia e ficção. Conta a história de Kambili, uma adolescente que cresceu numa família de classe média alta, extremamente fechada. Seu pai e chefe da família era um homem muito religioso, dono de fábricas e de um jornal de oposição ao governo. Apesar de Kambili vê-lo como um exemplo a ser seguido, na verdade, era um personagem bastante abusivo. Usava métodos físicos violentos como forma de punição para a família inteira, usando a religião como justificativa. Contudo, para a protagonista, que nunca tinha entrado em contato com outras histórias, aquilo era considerado normal. Naquele microcosmos, quem reinava era o seu pai. A autora insere aí o perigo da história única. Até então, Kambili era uma menina que não podia socializar com suas colegas do colégio cristão. Sempre deveria ser a primeira de sua turma e uma devota à religião ocidental branca, mesmo que por vezes não se identificasse com aquilo que seguia, em especial com o Jesus Louro, que estava pendurado no altar da igreja. Sua submissão tinha como origem o medo da punição e, claro, a história única, o fato de ainda não conhecer outros ambientes além de sua casa. Entretanto, tudo muda quando Kambili e seu irmão, Yaya, são mandados para a casa de sua tia, irmã de seu pai, Efeoma, para passar alguns dias. Lá, eles têm contato com outras histórias completamente diferentes das suas. A começar, a tia é professora universitária e, por conta de seu baixo salário, tem de viver em uma casa mais simples, racionando comida e energia elétrica. Ela e seus 3 filhos têm visões muito críticas da sociedade em que vivem. O desenrolar dessa história deixarei para a curiosidade de vocês, assim como a dica de outros livros igualmente incríveis da Chimamanda, como Americaná, No Seu Pescoço e Meio Sol Amarelo. Quem ainda não leu, precisa ler o novo livro do Pepetela. Sua Excelência de Corpo Presente é um livro singular, que assim como Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, usa da morte para observar a vida. Com fina ironia, o angolano Pepetela reconstrói a história política de muitos países africanos e também do Brasil. Através da voz de um defunto, um militar incompetente que, de artimanha em artimanha, chega à presidência do país. Em seu próprio velório, o protagonista, que agora é defunto e presidente, sem nome, repassa os meandros corruptos do poder, o nepotismo familiar, as traições e o desastre que foi a sua gestão pública. Militar incompetente, nepotismo familiar, corrupção, chegou à presidência. De quem poderíamos também estar falando, hein? Acho que esqueci. Voltando ao autor, Pepetela nasceu em Benguela, Angola, e lutou como membro do Movimento Popular de Libertação de Angola, o MPLA, nos anos 60 e 70. Depois da independência do país, foi vice-ministro da Educação. Tem mais de 20 livros publicados, e de sua obra destaco ainda Mayombe, de 1980, sobre a luta armada, da qual fez parte. Chegamos então no nosso terceiro livro, o romance A Mulher de Pés Descalços. A obra tem como cenário a Guerra Civil de Ruanda, que durou de 1990 a 1994, e, sobretudo, evidencia os conflitos enfrentados pelas mulheres nas lutas entre as etnias Tutsi e Hutu, que resultaram no genocídio praticado pelos Hutus em 1994. Naquele momento, Scholastique Mukasonga, autora do nosso livro, que é da etnia Tutsi, já estava radicada na França e viu à distância sua família ser dizimada. Escritora e ativista da diáspora negra, ela toma para si o chamamento para dar voz à dor e à perda, principalmente de sua mãe Estefânia, cuja memória é homenageada no livro. A autora apresenta uma Ruanda em transição e evidencia uma perda das tradições.
As mulheres, que traçavam gentis caminhos e modos de cuidar, apesar da resistência, foram forçadas a desistir de manter certas tradições. Os cabelos tornavam-se lisos, como o das brancas. Os rituais sagrados foram dizimados pelas orações da Igreja dos Brancos, com seus dízimos e suas hóstias. E é assim que a autora mantém um outro ritual: contar para existir. Escrever, um ritual para manter a tradição acesa, na memória. As palavras de Mukasonga são uma cerimônia para as lembranças. A potência de suas palavras tecem sensíveis rituais de reconstrução de memórias, resgate de afetos, como também faz-se o tecido que cobre todas as mortes, todos os corpos enterrados sobre a memória da casa ancestral. As 38 crônicas que compõem o nosso quarto livro, Um Rio Preso nas Mãos, de Ana Paula Tavares, viajam por diferentes assuntos e narrativas, deslizando entre a autobiografia e a escrita ficcional, a crítica sociopolítica e as mitologias africanas, a oralidade e a escrita, o passado e o presente, sobretudo do povo de Angola e de suas mulheres. Por meio do desenho de numerosas paisagens e pessoas, a obra transporta o leitor para uma escrita ao mesmo tempo universal, feminina e africana, mostrando que é possível banhar-se nas mais diversas águas dentro de um mesmo rio. Textos poéticos, ao mesmo tempo dos sonhos e das lutas revolucionárias, mas melancólicos no balanço final, quando, depois de tantos anos de guerra e sangue derramado, a utopia da liberdade foi corrompida por políticas e economias neocoloniais. Chegamos então no nosso último, mas não menos incrível livro, O Último Voo do Flamingo, de Mia Couto. Depois de um longo tempo de guerra civil, soldados das Nações Unidas estão em Moçambique para acompanhar o processo de paz. O romance narra estranhos acontecimentos de uma pequena vila imaginária, Tizangara, ao sul do país, onde militares da ONU começam a explodir subitamente. O autor elabora uma crítica ácida aos semeadores da guerra e da miséria, mas também uma história em que a poesia e a esperança dependem da capacidade narrativa de contar a própria história com vozes africanas autênticas. Só elas sabem que o voo do Flamingo faz o sol voltar a brilhar, depois de um período de trevas e opressão. Na tradição daquele lugar, os flamingos são os eternos anunciadores da esperança. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Poste também temas que você tem interesse que sejam trazidos para o canal. Estamos só começando. Ainda há muito por construir.